Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno, repercutir aqui essa grande vitória aí do nosso Vascão na estreia da Copa do Brasil e trazer uma galera para comentar sobre essa vitória. Dá o ponto de vista aí de Aranha, mesmo com os 4-0, de Aranha não ficou nada satisfeito, vou trazer aqui os pontos que ele colocou. O Breiler lá da ESPN, né, falando um pouco mais sobre o Pedro Raul, que teve muitas oportunidades e mais uma vez só fez um gol. E também o Roger, Pedrinho, para comentar também aqui pontos interessantes. O Pedrinho vai colocar um ponto de vista aqui interessante. Essa questão aí do camisa 10, da cereja do bolo ali no meio campo que o Vasco necessita, a família vascaína. Quando você olha pro placar, você fica muito satisfeito, né? 4-0, uma grande vitória. Claro que o adversário é muito frágil, mas assim, eu prefiro olhar da maneira que pro Campeonato Brasileiro ou para as fases mais pra frente aí da Copa do Brasil, é uma vitória que não acrescenta muito, vale muito pelo resultado, né? O Vasco passou de fase, vale nesse sentido. Só que eu consigo analisar da seguinte forma: hoje é um Vasco que você vê fundamentos que você não via há muito tempo. Passe, lançamento, drible, movimentação, ultrapassagem de laterais, aquele cruzamento ali do Piton, num time mais qualificado, aquilo é fácil, mas há muito tempo a gente não vê um lateral chegar no fundo, levantar a cabeça e cruzar realmente onde ele quer, peito do Pedro Raul. Do outro lado também, do lado direito, também com o Puma, olha, ele cruza exatamente onde ele quer cruzar. Claro que pode acontecer alguns erros de cruzamento, isso é normal, né? Todo time tem, mas hoje você vê fundamentos no Vasco, você vê qualidade. Agora, claro que o adversário é limitado e não te impõe muita coisa. Pensando lá pra frente, pensando na Copa do Brasil ou no Brasileiro, não é uma vitória que te dá respaldo. Agora você vê que o Vasco joga bola. Porque no passado, quando o Vasco pegava esses times fragilizados, os times não tão bons tecnicamente, o Vasco não conseguia se impor. Ontem, o Vasco se impôs como time grande. O que time grande faz? Goleia. O Vasco goleou. Agora tem algumas questões, né, que esse jogo também mostra pra gente melhorar futuramente. E aí eu vou trazer aqui o De Aranha, o Breiler, o Roger e o Pedrinho pra gente trocar uma ideia. Quero começar com o De Aranha, porque mesmo com os 4-0, ele não ficou nada satisfeito, família vascaína. Liga só. Bom, acabou o Vasco fazendo o quarto gol. Mas poderia ter sido 8, 10, não teria sido nada demais. Um modesto time do Trem, do Amapá, procurou jogar concentrado no setor defensivo para perder de pouco. E isso só aconteceu, primeiro, pelas boas defesas do goleiro Redson e principalmente pela má pontaria do Vasco. Posso dizer para vocês que o Pedro Raul perdeu 5-6 gols feitos, o Alex Teixeira perdeu uns 2, o Peck uns 2, e que me preocupa. Me preocupa porque o Vasco já teve esse problema diante do Fluminense, quando teve volume de jogo, perdeu muitas oportunidades, muitas dificuldades para poder marcar 2 gols no Botafogo, jogando praticamente o tempo todo com 9 homens. E hoje aqui, um jogo em que só um time atacou, o goleiro do Vasco, Léo Jardim, só fez uma defesa no último minuto do primeiro tempo, um chute do meio do campo, fraquinho, que qualquer goleiro do planeta defenderia, para ver que o time do Trem apenas se defendeu. Era como se fosse assim um time profissional jogando contra um time amador de uma cidade do interior. Essa que foi a história do jogo, que acaba o Vasco só fazendo o quarto gol no último minuto do jogo, num pênalti, um dos 2 pênaltis que o árbitro não viu e acabou dando esse. Mas fica como destaque não só o golaço marcado pelo menino Eric Marques aos 12 minutos, menino extremamente talentoso, o gol de placa do Nenê no segundo tempo, o jovem velho Nenê, e a categoria, a qualidade desse jogador, que para mim é a grande contratação do Vasco até agora, que é o Jair, um jogador de meio do campo, talentoso, joga de cabeça erguida. Mas a preocupação fica, Jotinho, fica porque futebol, às vezes você decide um jogo aproveitando uma oportunidade. E o Vasco aqui hoje teve umas 20 oportunidades.
e desperdiçou praticamente quase todas. E isso é muito preocupante. Tem sido o retrato do Vasco. Mas aqui foi um jogo fácil, em que, repito, o Jair, para mim, foi o craque do jogo. E o Pedro Raul, eu vou tirar o time do Trem do Amapá, que não é justo em tirar o Pereba aqui do time tão esforçado, tão dedicado. Mas, meu querido Pedro Raul, é que eu não posso mandar você para outro lugar. Mas você comece a treinar, se aplicar nos treinamentos, melhora a tua condição física, porque senão, com toda certeza, ninguém vai aguentar com você, com a categoria, com a fama, com o dinheiro que o Vasco gastou para trazer você para cá. Você tem que jogar muito mais do que está jogando. E isso, Jotinha, passa por se preparar melhor fisicamente e se aplicar nos treinamentos. Acabou que o placar ficou um pouquinho menos pior, Jotinha, 4-0. Não tá lá essas coisas, mas tá bom, porque o Vasco se classificou. Parece que jogou pra cacete, mas jogou sozinho, como se fosse um treinamento coletivo. Que sirva de lição, que futebol tem hora que tu vai dizer, demos azar. Não foi azar. O Vasco hoje demonstrou uma incompetência impressionante em não marcar gols. E repito, Jotinha, o futebol não perdoa. Perdoou hoje porque não tinha adversário. Mas fico de novo com o Jair como craque do jogo, Jotinho. Tá aí, deixa aí nos comentários se você concorda com o De Aranha, você é aquele torcedor mais exigente, né, vamos dizer assim, mas cara, não tem como não concordar com o De Aranha. Cada partida que o Vasco fizer durante o ano é sempre pensando em ser competitivo para o Campeonato Brasileiro, e o ponto que ele colocou ali é fundamental. O Vasco tem que parar de perder essas oportunidades que vem perdendo, não só com o Pedro Raul, né, a família vascaína, foram 32 finalizações e 4 gols, então o Vasco tem que melhorar esse rendimento, porque ontem não fez falta, contra o Botafogo não fez falta, mas a gente amassou o Fluminense. Perder aquele jogo me doeu demais. O Vasco teve diversas oportunidades para ganhar aquele confronto e acabou, né, em 2 infelicidades ali, o Cano acabou fazendo 2 gols. Então, esse ponto de vista aí do De Aranha pode parecer uma cobrança descabida pela vitória, pela classificação, mas pensando lá na frente, também não acho que é. Família vascaína, quero saber o que você acha. Vamos trazer aqui o Breiler para falar aí do centroavante do Vasco, o Pedro Raul, que deixou dele, mas perdeu boas oportunidades novamente. Se liga só. Não é o momento de defenestrar o cara, de dizer que não serve, e não é por aí. Começo de temporada ainda, é normal, e o Pedro Raul está jogando bem. Esse é um ponto, se movimenta. Participando do jogo. Isso daí. Reconheço. É o novo Breiler, hein? Não, está jogando bem, se movimenta, já deu 2 assistências, já fez 4 gols. Então, não é terra arrasada. Mas é preciso fazer uma ponderação. Não pode perder essa quantidade de gols. Não foi só ontem, né, Breno? Não, hoje o Pedro Raul, de longe, é o centroavante que mais perde gol no futebol brasileiro. Ele precisa de muitas chances para fazer um gol. Isso daí para um centroavante é terrível. É isso, olha o que o Breiler falou aí, né? O centroavante que mais perde oportunidades no futebol brasileiro. Cara, um ponto interessante que a gente pode destacar é que o Vasco está conseguindo criar boas oportunidades para o Pedro Raul. Mas eu queria só complementar aqui agora com a opinião do Roger, do Led, falando também aí sobre o Pedro Raul, porque eu penso parecido. Se liga só. Claramente ele estava louco para marcar, marcou 1, poderia ter marcado 4, 5. Chega a preocupar para mim não, me preocupa jogos? Quando ele não participa do jogo, né? Quando ele não faz os movimentos necessários, quando ele não abre espaço, quando ele não participa do jogo. Um pouco de sorte também, né? Faltou. Esse movimento foi certinho. Eu tô com o Roger, eu até comentei isso durante o jogo. Não dá para dizer que ele jogou mal. Não jogou mal. Ele não jogou mal, ele participou do jogo. Eu perguntei porque às vezes ele o jogador finalizou muito, agora... Então é isso, né? O Breiler coloca ali no ponto que o Pedro Raul tá perdendo muitas oportunidades, mas ali também o Roger coloca essa situação, né? Que apesar de ele estar perdendo as oportunidades, ele é muito participativo no jogo, inclusive eu também penso dessa forma. Eu só queria complementar mais um pouquinho aqui antes de dar minha opinião com o próprio Pedro Raul, que na Zona Mista comentou isso aqui, que ele sabe que tem que melhorar individualmente. Se liga só. Coletivamente, claro, acho que a gente fez um grande jogo, que nem tu falou, a gente criou, as oportunidades não caíram do céu, foi devido ao nosso trabalho. Mas eu acho que individualmente, sim, todo mundo está se cobrando para ter mais essa efetividade ali na frente do gol. Eu, principalmente, sou camisa 9, me cobro muito. Queria ter saído daqui com 3, 4, mas tem dias que é só um e Deus no controle. Tá aí, eu venho com uma teoria nos últimos vídeos e nas lives, eu venho falando assim, cara, se tivesse uma opção de escolher Cano e Pedro Raul, você escolheria quem? Eu ficaria com o Pedro Raul, porque
É isso que o Roger falou que me chama a atenção. Claro que a gente sabe que ele tem que melhorar, inclusive ele falou que não pode perder tantas oportunidades assim. Só que o Pedro Raul, ele é muito participativo. Além de os números não estão tão ruins assim, 7 partidas, 4 gols e 2 assistências. Então isso chama a atenção no Pedro Raul, porque ele participa, ele sai da área, ele faz o pivô, ele dá opção pelo lado, ele briga na cabeça, né, para fazer gols de bola aérea, ele ajuda na bola defensiva quando tem bola parada. Então é um cara muito participativo. Apesar do Vasco estar criando boas oportunidades para ele, é um cara que, né, eu posso dizer assim, o Vasco não só joga para ele joga pro coletivo, ele joga também pro time, porque ele participa da fase ofensiva ali, né, como eu falei aqui, pivô, bola aérea. Então, cara, eu tenho certeza que o Pedro Raul vai ajudar demais aí até o final da temporada, vai fazer boas partidas, vai fazer muitos gols para nos ajudar, família vascaína. Dentro de tudo isso que a gente vem falando aqui do Pedro Raul, o Breler chamou a atenção a um ponto que é interessante, não sei se você concorda, né? O Vasco tá em busca aí de um centroavante, né? Lelê, a informação de ontem que surgiu por aí que o Fluminense pode entrar nessa negociação, mas ele tocou nesse ponto aqui, eu quero ver se vocês concordam. Um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Não está. É um cara que busca desenvolvimento no Vasco nesse novo momento. Agora, uma pergunta para você, no meio da sua fala. Foi uma boa contratação do Vasco? Não, foi boa contratação. E aqui estou dizendo, Pedro Raul merece ter confiança do treinador, o Barbieri tem de aproveitar esse começo de temporada para confiar no cara, mas precisa ter um plano B. Hoje as alternativas ao Pedro Raul são muito cruas. Egnaldo jovem, GB e Ryan da base, nem subiram direito para o profissional. Precisa se atentar a uma oportunidade de mercado para centroavante e não para tomar o lugar do Pedro Raul, mas para acirrar a concorrência, para mostrar para ele que se ficar muito jogo sem fazer gol, tem gente pedindo passagem. Então não é o momento de barrar o Pedro Raul, mas é o momento do Vasco se atentar ao mercado para buscar uma alternativa. Tá aí, uma sombra pro Pedro Raul, claro que é interessante, eu acho que você ter uma opção no banco que pode ali mostrar, ó, não dá brecha não, porque senão eu vou entrar aqui no seu lugar, força mais o jogador, né, ter mais atenção, se comportar melhor dentro de campo, buscar sempre a melhor, é interessante manter essa competitividade interna dentro do elenco, eu concordo plenamente com o Breler. E pra finalizar o nosso vídeo, família vascaína, queria trazer aqui o Pedrinho, né, o Pedrinho elogiou muito ali o jogo do Vasco, né, pelas beiradas de campo, com o Peck, com o Eric Marcos, o Puma e Piton sempre dando ali opções, mas ele chamou a atenção num ponto que ele não viu ali o Vasco construir pelo meio. Olha só. O jogo é dividido em fases, né, Diniz? E tem a fase que você tem que, de repente, baixar um pouquinho a marcação quando uma equipe é superior no seu modelo de jogo, como é o do Fernando Diniz. E aí ele tem como alternativa a velocidade pelos lados. O que, se você perguntar assim, e o que você viu de, não de negativo, mas que pode ser um ajuste para o Vasco? Eu não vi o Vasco hoje construir nada por dentro. Por exemplo, o Vasco abusou dos cruzamentos pela facilidade, isso não é um defeito, né? Você está ali, o espaço está ali para você cruzar, você tem um cara de referência na área, você utiliza isso. Ô Pedro, mas aí não tem a ver também com a escalação? Por exemplo, também. O Alex Teixeira é mais atacante do que meia, construtor? O Alex chamou atenção sobre isso. Quando ele coloca o Alex... Ele não empurra muito o Alex para jogar perto do Pedro Raul e você perde... É porque o Vasco não tem esse jogador ainda com a característica que você está falando, Vasco. É isso, né, família? E aí vai aquela questão que o Vasco tá aí no mercado pra achar esse meio armador, esse camisa 10, né, que nem sempre usa ali, a função de armador que nem sempre usa a camisa 10. Claro que é necessário, hoje no atual elenco do Vasco a gente sempre fala isso, que o Marlon é o que mais se aproxima dessa função, mas realmente tem que trazer. Porque o Pedrinho até comenta isso ontem, né, falando da fragilidade do adversário, que aí não consegue marcar ali na beirada de campo e tudo mais. Mas no Campeonato Brasileiro a gente vai encarar times que vão dar essa dificuldade pro Vasco de atuar ali na beirada de campo, vão marcar melhor, e aí não conseguir fazer cruzamentos como foi feito ontem, diversas bolas ali pro Pedro Raul, então você vai ter que também construir ali pelo meio, dar essa opção. Hoje no atual elenco do Vasco, o Marlon se aproxima, mas não tá jogando. Então entendo como o Pedrinho aí que o Vasco vai ter que trazer esse jogador. O Led falou, né, que não tem ali no elenco, porque no Brasileirão vai te exigir um pouco mais e aí você tem que ter diversas oportunidades, construir pelo meio, pelas beiradas e dessa maneira o Vasco se tornar competitivo aí ao longo da temporada. Família vascaína, eu vou ficando por aqui, tamo junto. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like, não esquece também de se inscrever no nosso canal. Tamo junto! Muito bom ser Vasco!